Olá! Estamos aqui em mais uma postagem do Esquerda Autocrítica, pedindo o favor de curtir, fazer inscrição e divulgar para aumentar o nosso alcance. Hoje, vamos conversar sobre o porquê de Lula estar prometendo demais, gerando expectativas em excesso. Desde que saiu da prisão e se livrou das falsas acusações de corrupção, Lula tem se animado demais com a admiração em torno dele. Empolgado, começou a prometer o universo inteiro para os seus admiradores, se transformando de maneira relativamente rápida em um superpresidente, um salvador da pátria, um santo milagreiro que nunca mede esforços para transformar o Brasil em um paraíso. Lula tem dito frequentemente que pretende fazer de sua próxima gestão o melhor de seus governos. Quer fazer mais e melhor do que fez quando foi presidente durante os 8 anos que esteve no comando da nação. Mas observando bem os fatos ao redor, com os olhos não de um admirador, mas com a frieza de um cientista político, chega-se à conclusão do oposto. O fato de que Lula fará sua pior gestão, e as provas deste diagnóstico não são poucas e são fáceis de se perceber. Não é preciso ter muita inteligência para entender isto. Somente a observação de um país arrasado, desde o golpe político de 2016, com seus inúmeros danos, e o conhecimento dos estranhos acordos de Lula com opositores políticos e econômicos, além de outros fatores que têm muito a ver com o conservadorismo tradicional do povo brasileiro, são suficientes para se perceber que Lula não fará muito. Que Lula promete demais porque quer causar histeria a seu favor. Sabe que eleitor histérico é eleitor fanático. E fanáticos fazem de tudo para agradar seu objeto de fanatismo, o que significa um meio fácil de se convencer o brasileiro a votar em Lula. Lula percebe isso, e age como um verdadeiro animador de torcida. Quanto mais a torcida responde a favor de Lula, mais Lula promete e aumenta a histeria. A cada manifestação de histeria aumentada, Lula vai alimentando as promessas que crescem a níveis absurdos, sem medir as condições que terá ou não para realizar o que promete. Eleição é festa, é otimismo e animação. Mas sentar no trono presidencial é outra história. Diante de informações e documentos, aparece a seriedade, e na hora de pôr em prática aquilo que foi prometido, as condições pesam e em cenário de terra arrasada é impossível se fazer muito. Apesar dos brasileiros pensarem mais com a fé do que com a razão, sobretudo a esquerda classe média que virou tiete de Lula, aos poucos a decepção surge. À medida que o governo de Lula vai caminhando, as pessoas vão percebendo que tais promessas vão sendo descartadas aos poucos, após o petista observar a impossibilidade de sua realização. Percebido isso, algo inevitável em cenário de terra arrasada, a decepção com Lula começa a aparecer, e o que poderia ter sido previsto através da razão, obscurecido pela cegueira da fé, se transforma em uma decepção. Isso acaba por sujar a imagem de Lula, que deveria ter se aposentado após ser libertado de sua prisão, se quisesse sair desta nova fase de forma honrada e digna. Mas Lula resolveu se candidatar a presidente, como se fosse um super-herói a tentar salvar a humanidade do vilão Bolsonaro e de todos os danos que este causou. A política não está sendo tratada de forma séria, mas tratada como um telequete, um filme de super-herói, uma novelinha a entreter este povo ingênuo. Brasileiros, irracionais, não analisam fatos. Histéricos, se animam com a possibilidade de um poderoso democrata lutar por eles, sem observar as condições reais, o que pode fazer com que estas expectativas murchem logo mesmo no dia da posse. Lula age como se fosse um superpresidente, um herói de desenho animado fracassado que desperta expectativas nas pessoas mais ingênuas, que pensam entender de política, se esquecendo de toda a complexidade que o assunto exige. Achar que Lula é um estrategista e está sabendo fazer o que faz, é não conhecer o significado de estratégia. Lula erra bastante, e entre os seus maiores erros é o de prometer demais. Lula deposita um excesso de esperança na maioria dos brasileiros, um povo crédulo que considera a fé o seu maior tesouro. Fé, que é a mãe legítima da decepção. Mas como um cacoete, como um costume que nunca nos lembramos de nos livrar, a decepção com a política vem. Presidente chega, presidente sai, e nosso país com os mesmos problemas do Brasil colônia, de séculos atrás. Nunca aprendemos com os nossos erros e sempre contamos com a sempre falida fé para tentar nos salvar no futuro. Sempre nos recusamos a aprender a usar a nossa lógica, e mais uma vez, novamente, confiamos em um salvador da pátria a nos tirar desta enrascada. Enrascada que nós mesmos nos enfiamos,
por colocar o combate à corrupção como medida mais importante que o aumento dos salários e o fim das desigualdades sociais, que são as raízes dos crônicos problemas nacionais. E vamos nos decepcionar novamente, já que as condições são impossíveis para que o superpresidente e sua voadora capa branca possa usar seus superpoderes para consertar todo o estrago feito. O resultado disso tudo é Lula sendo humilhado no fim de governo, por ter realizado muito menos do que prometeu, pagando um preço muito caro por ter iludido as massas em troca de eleição garantida, por ter criado uma expectativa gigantesca sem ter observado as reais condições de realizar o que promete. Lula manchará sua biografia, saindo sob vaias e com o sério risco da volta do bolsonarismo, ainda mais fortalecido, ao poder, já que bolsonaristas fiscalizarão a gestão de Lula, numa confortável situação de oposição, do lado de cada plateia e longe das tradicionais críticas midiáticas a gestões presidenciais. Na oposição e do lado do povo, bolsonaristas tentarão convencer a população de que serão a melhor opção para compensar o fracasso de Lula. Essa possível recuperação do bolsonarismo é algo que o grande estrategista, que é o Lula, não conseguiu observar. O estrategista falhou. Por hoje é só. Agradeço a audiência. Um abraço a todos.